Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Wildes, está começando o episódio número 10 do FJCast. Nosso tema hoje é PK, e agora? Vamos dar boa noite para a galera que está participando com a gente. Vinição, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Fala aí galera, tudo bem com vocês? Vinição aqui na área, sejam muito bem-vindos aí, prazerzão estar com vocês. E como diria Adriano, o imperador, que Deus perdoe essas pessoas ruins. Né? Exatamente, é isso aí. Gisele, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, galera, boa noite, estamos aí mais uma vez na FJCast número 10, então se liga aí, né? Se liga aí com a gente, compartilha essa live. Esperamos vocês aí nos comentários também com a gente. Valeu, um abraço. É isso aí, já temos o primeiro salve aí. Rael, boa noite. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma vez, né, para a gente falar de um assunto super importante e a gente bater um papo legal. Que Deus abençoe a gente e a sua vida aí. Tamo junto. É isso aí, galera. E para completar essa mistura, nós vamos ter a presença hoje do Diego, mais conhecido como Preguinho, direto da Jocum. Se apresenta para a galera aí, Diego. Boa noite, gente. Como foi dito aí, meu nome é Diego. É um prazer poder bater papo aqui com vocês. Eu espero que seja enriquecedor para vocês e para mim. Sou conhecido como Preguinho desde a minha infância e isso é fruto de muita bagunça na igreja em que eu cresci, que é a Peniel. É muita bagunça. Então, eu mereci esse apelido. Eu acho que eu carrego muito dele ainda. Tamo aí. Legal demais, é isso aí. E eu já convido para vocês participarem com a gente pelos comentários. Comenta lá no Facebook, comenta no YouTube, nós vamos estar acompanhando. Você pode mandar pergunta, dúvida, sua opinião sobre o nosso tema. E é isso aí, tá começando o programa. Isso aí, vai falando aí, galera. Vocês estão ouvindo a gente bem? Porque, peraí, que eu ainda não consegui puxar os comentários do Facebook ainda não. É isso aí, se o áudio tá bom, fala pra gente, avisa aí. A gente tá no YouTube também? No YouTube. E Facebook. Ah, tá. Já mandou lá nos grupos, lá já tá compartilhado aqui para mim. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu pegar o... E você, enquanto eles estão compartilhando, você que tá assistindo aí, aproveita e compartilha aí com o pessoal da sua timeline. Vamos trazer mais pessoas para assistir junto com a gente. Esse tema aqui é um tema muito importante. Tema do dia a dia do cristão, né? Ô Preguinho. Oi. Você já abandonou o apelido de Preguinho? A Jocum, o pessoal te chama assim? Ou não. Não, aqui é Diego. O pessoal me chama de Diego. Tem uma família aqui que às vezes me chama de Preguinho. Às vezes, nem tanto assim. Que é a família que foi assim, intermediador para minha vinda para Jocum, que é a família do Nelson e da Alessandra. Quando eles lideraram o Kings Kids aí na Peniel. Então, eles foram as pessoas que foram ponte. Então, eles viram um preguinho, né? Aí são os únicos hoje. Isso aqui. É isso aí. Peraí, o meu aqui. Pra você já tá aparecendo no Face? Já tá, cara. Deixa eu ver aqui. O meu abre a página aqui e não tá aparecendo na live aqui ainda. É no perfil da Peniel, né? Não é FJP, não. Isso, tá lá? Tá, apareceu pra mim aqui. Ué, o Gisele tá O Bizil tá aqui? Por que? Não tá saindo áudio? Então ele não tá vendo. Não, eu tô vendo a live. Deixa só a gente firmar. Não tá aparecendo na live aqui. E também tá ouvindo aqui. Vamos lá, galera. Fala aí, vocês estão vendo aí, beleza? Ou não carregou para mim de jeito nenhum. Mas qualquer coisa, vai rolando aí. Mas já apareceu pro Gesiel. Se apareceu pro Gesiel, então tá funcionando. Já, até a esposa do Gravata já tá mandando boa noite lá pra gente. Já, ué. O Gravata tá assistindo a gente lá, ó. Sim, beleza, então. Beleza, o Felipe falou que tá normal também. O Felipe falou que tá ok. É isso aí, vamos lá, galera. Então,
Nosso tema de hoje, pequei e agora? A gente tem alguns tópicos para levantar aqui, né? Quem quer começar? Uai, tem isso? Bom, eu posso começar, não tem problema não. O nosso primeiro tópico fala sobre a diferença, né, entre cometer pecado ou viver em pecado. Ia voltar um passo antes, que é falar sobre o pecado, né, a origem dele. Acho que a gente estudou igual. Cada um vai falar um tópico, igual trabalho de escola. Fica aquele negócio quadrado. Né? Não, mas esse do pecado foi até legal, que eu achei num estudo do meu pai, que eu tinha encontrado um livrinho dele antigo. Não, top. Aí, Pastor Júlio, top. O negócio é raiz aqui. Nesse eu acho que você não estudou, Vinição. Não, nesse não. Esse blog não está no ar, não. Mas aqui, um dos grandes assuntos, quando começa a falar sobre alguma coisa de pecado, todo mundo fica se perguntando se Deus é o autor do pecado. E isso aí é dono até de uma teoria aí dos ateus, ou de gente também que acredita em Deus, mas que acha que Deus é o criador do pecado, mas que é uma teoria que chama teodiceia, né? O que eu vi aí. Então, a verdade, assim, vou expor assim, as claras, Deus não é o autor do pecado, né? Deus não é o criador disso. Ele, claro, ele controla todas as coisas e Deus é soberano, mas que Deus não é o autor do pecado. Bom, isso está em Tiago 1, 14 e 15, que diz que Deus não tenta ninguém, né? Se alguém diz que é tentado por Deus ou que ele provoca isso não é uma verdade, e toda origem de pecado é humana, né? Vem do próprio homem. Tô certo? É interessante isso que você falou, Matheus, sobre essa questão da origem, né, de origem de pecado, né, que ela é de natureza humana, né, e é isso, né, a Bíblia fala, né, disso, né, a partir da entrada do pecado, né, no mundo, né, através do primeiro pecado lá em Adão, né, isso vem do homem. E quando eu estava pensando também, estudando, lendo sobre o pecado, uma coisa que veio muito, assim, em tudo aquilo que eu li e também que eu já trago como pensamento desde antes, é a questão do desejo, né? Tipo assim, o pecado, quando a gente fala da origem dele, né, nasce de um desejo, né? Não sei se vocês conseguem entender, né? A partir do momento que a gente isso entrou, né? Como que eu posso explicar? A carne, ela tem seus desejos, e esses desejos, eles levam ao pecado se eu dou ouvido a isso, né? E aí, eu tinha até anotado aqui também, Matheus, esse mesmo versículo de Tiago 1, versículo 14, que ele conta pra gente, tipo, um ciclo de vida do pecado, né? Você quer saber como é que o pecado começa? Ele fala para a gente, né? Ele fala assim, cada um, porém, né, tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Vocês entenderam, então? Então, tudo vem do desejo. Talvez a gente poderia, então, só assim, definir assim, que é o mau desejo, né? O desejo, por si só, não necessariamente não está alinhado com o pecado, mas o mau desejo. Desejar a presença de Deus, desejar mais de conhecer o caráter de Deus, isso não é um erro, né? Talvez é mais a questão do mau desejo. Aí tem a ver com as motivações, né? Um fator de motivação. Você falou tudo, até lendo... Opa, foi mal. Não, porque eu li justamente como eu estava estudando, né? E eu li um versículo que realmente retrata o que o Prego falou. Marcos, até anotei aqui na tela, aqui, ó, Marcos 7, 21 a 23. Né, diz lá, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. Então ele já direciona, né, os maus desígnios, né? A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza e as maldades. Então os maus desígnios ele já vai apontar ali que é a origem do pecado, né? A natureza. Eu não sei da turma, você sabe que a gente não tem
como a gente está discutindo sempre todo mundo com a mesma visão, eu tenho que trazer uma visão de quem não concorde com a gente, né? Eu sou Você quer a treta, né? Você quer a treta. Esse é o meu papel, né? Bateu sempre polêmico, né? O bom é que ele falou que o Vinição não deve ter estudado, mas o Vinição tem a mesma referência, então eu acho que ele pegou esse texto do pastor Júlio aí também. Manda o link do OneDrive pra gente. No discurso lá na briga da terra plana e terra redonda, eu defendi os terraplanistas, porque não é justo, né? Mas vamos lá. Na moral? Sério, não, mas eu fui assim, só com os argumentos deles para trazer aqui para a gente discutir. Ah, pode crer. O argumento do pessoal, né, que diz que Deus quem criou o mal, Deus quem criou o pecado e tal, é por causa de uma referência bíblica de Isaías 45:7, que fala assim, vou ler para vocês, tá? Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Entendeu? Aí, explica aí, Vinição, você que está defendendo que Deus não é que cria o mal, entendeu? Como é que... Oi? Pode falar, Preguinho. Vamos pensar assim na perspectiva assim do pecado, assim, né? Aquilo que o pessoal chama de pecado original lá na queda, né? Ali, né, talvez a gente pudesse cavucar assim o termo pecado para chegar em algo talvez até mais profundo, assim, não que seja maior, menor, é só para trazer assim como eu penso. O pecado, ele é uma consequência de uma postura de independência de Deus, né? Então, assim, o homem ali, ele quis assumir uma posição que não cabia a ele, né? No Éden. Era o homem dizendo, eu posso governar a minha própria vida. Uhum. Então, assim, a gente dizer que Deus criou o pecado é complicado, porque a decisão de governar a própria vida é do homem. E está associado à liberdade dele de escolher o que fazer. Então, assim, Deus deu ao homem a liberdade, e dessa liberdade, na decisão do autogoverno, nasce a maldade, porque o homem não tem condições de exercer o autogoverno, ele não tem condições de assumir a posição que não é dele, que é de Deus. Então, assim, a maldade, no sentido de algo perverso, ou algo maligno, ou algo assim errado, ela nasce no fato do homem clamar por independência. Sim. Então, assim, eu não sei se a gente poderia dizer assim, Deus criou o pecado. Eu acho que Deus criou o homem, deu ao homem a liberdade, e na liberdade do homem ele se achou autossuficiente, e nessa autossuficiência nasce decisões fora da vontade de Deus, que transmitem maldade, que trazem a indiferença, egoísmo, junto com ela tudo isso, né? Então, assim, a gente não pode atribuir... dizer que Deus ele criou as coisas de tabela. Não, ele não criou uma marionete, né? Ele criou o homem para relacionamento. E o homem optou não ter isso na plenitude, né? E cabe muito isso aí. Inclusive, a resposta para esse texto de Isaías 45... quando fala que Deus fala que ele cria o mal, ele está falando de um mal como catástrofe e calamidades, né? Ele não está falando de um mal moral, que é justamente o pecado, né? Então, como a resposta de quem acha que Deus criou o mal é essa, tá aí também a nossa resposta. E o que você falou, Preguinho, é um negócio que até eu não aprofundei muito em estudar, em ver alguma coisa, é sobre isso aí que você falou, que Deus que Deus criou o homem, mas deu a ele, né? Deus é soberano, mas ele deu ao homem a capacidade de pensar, a capacidade de agir e tudo mais. E aí, um dos questionamentos que eu nem aprofundei muito era sobre se Deus criou o homem para viver em comunhão com ele, é como se Deus tivesse sido prego, né, entre aspas, e foi lá e colocou uma árvore no meio do jardim, tipo assim, você não pode comer. Tipo, uma das coisas é essa, eu nem cheguei a aprofundar nisso, mas é aquilo, Deus não colocou para tentar o homem, né? Sim, não. No seu desejo de querer não depender de Deus, né? Que é o que você falou. Só um parênteses aí, a nossa transmissão caiu, né, Vinição, no YouTube? Cara, não, eu tô verificando aqui, para mim ela tá online, entendeu? Tá, mas no Facebook
tá online. A gente... Então, porque o Facebook, ele puxa o YouTube. Então, se o YouTube tivesse caído, o Facebook também teria. Eu tô até abrindo o YouTube aqui para confirmar. Não, o YouTube tá rodando, tô com ele online aqui. Para mim tá vídeo indisponível e o Felipe também falou que tá fora. YouTube? Deixa eu dar uma atualizada aqui na página. Atualiza aí pra gente ver, entendeu? Vocês estão falando de pecado, se o YouTube tiver caído, meu filho. Aqui, para mim, pecado real. Olha o YouTube aqui. Mas realmente, tipo assim, não tá carregando os comentários, tá dando aqui, ocorreu um problema com o servidor. Pra mim tá caindo. É isso mesmo. Mas o Facebook tá up, tem galera lá. Não, peraí. Vê aí, só confia aqui para. Só dar aquela. Deixa eu ver se é algo que a gente possa fazer estando ao vivo, para não. Aí, ó. O vídeo tá normal, até o Vinícius entrou aí. No YouTube também, dá pra ver. Não tá caindo, Giz? Tipo assim, você fica um tempo e não cai? Não, ele tá normal aqui, ó. Tô vendo normal. no YouTube, normal. Pra mim aqui, cara, ele só não tá puxando comentário. Pra mim também não. Beleza, tá up aqui. Ah, não, meu falou reprodução interrompida. O último comentário foi do Jardim mesmo? Chama o menino da TI aí. Vocês querem tentar subir de novo? Tá em pecado lá. Jonas. Quem que é o Jonas É o aqui? Jonas. Eu acho que é o Wilds que deu uma fraquejada ali, saiu da live e voltou, né não? Vou entrar aqui também. Resolveu um negócio ali, cara. Mas tô de volta, É muito Jonas. Peraí. O pessoal do Face tá achando Foi que eu sem... fui lá desligar o servidor do YouTube. Hein? Vocês estão vendo esse comentário aqui? O pessoal do Facebook tá falando que tá sem som. Cara, Tá rolando isso mesmo, galera? tá mesmo, Vinição, que eu abri o Facebook aqui, tentei pôr áudio, não tô ouvindo nada. Não, eu tô escutando aqui, cara. Eu tô escutando. Deixa eu... Não, pera aí. Ô, Gesiel, o seu tudo funciona, velho. Para. Pera aí, eu não tô em pecado, velho. Eu não tô em pecado. Aí sim. Eu vejo tudo aqui, só que Também não tô ouvindo nada no Facebook, cara. não tá aparecendo nos comentários. Não, realmente, o Facebook tá sem áudio. Facebook tá sem áudio. Mas o Gesiel acha que Matheus, não. ó, cara, vou aumentar aqui, ó. Vou aumentar o som pra vocês, ó. Tá. Tá escutando aí? Gesiel, seja só palavra assim, sim, não, não. Não tá aqui. Ô, Mas tem gente, que testemunhar, duas pessoas tem que ser duas testemunhas. Tem que ser duas testemunhas, né? Chama alguém, né, pra comprovar. Aí, ó, vocês estão ouvindo? É. Estão ouvindo? cara, tô ouvindo. Mas isso no Facebook. Facebook. Que loucura. Pra mim aqui ele tá sem som nenhum. E aqui, diz que o YouTube, ele volta, mas cai, entendeu? E o Facebook sem som, o Felipe me falou. Tá, então o que a gente pode fazer? O YouTube, ele volta, mas cai. O meu YouTube aqui tá funcionando normal, mano. Tá com quase delay nenhum. Mas assim, não consegue. Os comentários não estão disponíveis. Voltou o som do Facebook. Eu vou mandar um recado aqui que estamos resolvendo aqui. Cara, pode ser o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar a transmissão e subir ela só no Facebook, que pode ser que o YouTube tá carregado com o que tá aqui, ó. Será que tem live rodando lá no Facebook, YouTube? Então, parece que tem. Eu tô aqui, ó. Fica em casa, hashtag comigo. Aí tem aqui um tanto de live que tá rodando agora. Velho, vocês pesaram o servidor do YouTube, mano. Que isso. Estranho que teve os primeiros comentários aí, né, velho? É que na quarentena tá todo mundo pesado, né? Não fala isso não, velho. Eu tô. Então vamos matar aqui e subir de novo? No Face, né? Pera aí, que eu não vou, antes de fechar aqui, vai deixando um recado aí, que eu já vou criar outra transmissão paralela aqui, a gente só muda para outra aqui e já sobe o link. Fechou. Beleza, Então tem que avisar aqui no... Pera aí, nós vamos criar então direto no Facebook?
Isso, Peraí, parece que o pessoal tá Mas vai falando ser que no tá Facebook. voltando aqui, ó. Peraí, o pessoal falou que tá voltando, é só um pico de luz. Não, mas A o Aline áudio, falou que tá voltando. O Maurício falou que o YouTube tá normal, só não tá carregando os comentários. O vídeo no YouTube tá normal. a gente A queria Janine Pode tava ser no YouTube, assistindo. galera. Calma aí. Então, vamos tirar do YouTube e vamos deixar só para o Face? O que vocês acham? A gente tem uma galera no YouTube, né, velho? Eu acho que... Vamos tentar subir a nova aqui, então. Eu tentaria deixar lá, porque mesmo que não dá comentário, a gente tem gente lá. Tá, eu vou tentar subir uma nova aqui. Tá bom. Pera Olha aí, lá, todo mundo galera. falando Tem que tá no Facebook, no Facebook tá rolando. O Facebook tá rolando. de paciência, mas o pessoal do YouTube não tá. E aí? Não, o pessoal do YouTube tá, só não tem comentários. Mas a gente não quer os comentários deles, não? Não, a gente quer demais da conta. Mas aí se vocês quiserem comentários, vai lá no Facebook. Não, ô pessoal, Vocês que sabem, vocês não... eu tava criando aqui. Não, o Facebook tá normal lá, ó. O pessoal tá comentando. Aí, Nick comentou que tá bom, o Danny Então, beleza. falou que tá Então, normal. a gente O fala pra Luiz falou que tá galera. normal. Segue o jogo, né? Então, eu vou colocar aqui. Vamos seguir do jeito que tá Manda uma aqui. legenda aí. Manda uma legenda aí no... Vou pôr aqui, o pessoal do YouTube vai pro Facebook. quem quer comentar vai pro Facebook, quem quer só ver fica no YouTube. Isso. Continua aí enquanto eu vou desembolando aqui. Bom, a verdade ficou nessa aí, né, de que, então, Deus não criou o pecado, né? Não, Não, né, prego, deixa de ser. não. Não quis ideia, né, velho? Mas esse é meu papel, não acredita que eu sou assim, não, tá? Não, eu sei, você tá só trazendo um assunto. Fazendo os Eu acho- contratos. Tem alguns textos, né, na Bíblia, em que a palavra, quando eu achei até interessante que o Preguinho usou o exemplo da queda do homem aí, né? Que a própria palavra queda, ela tem uma forma como ela é escrita no grego, né? Eu não sei bem pronunciar, porque eu não sou, né, o estudioso do seminário que estudou grego e hebraico, que era tipo paraptoma, ela era escrita dessa forma, né? Não, repete, por favor, quero ver. Ouve isso de novo. Como é que chama? Cara prego, velho. É escrito assim, Paraptoma. É. Mas como é que é o nome, Vinição? Em português é paraptoma, pelo que eu li lá, e eu vou acreditar que é isso aí. Vocês que estudam, vocês falam como é que é. E um dos significados. E olhando isso no significado, eles dão até com o significado de um lapso moral pelo qual a pessoa é responsável. Então tem a ver com o que o Preguinho falou. Que teólogo da sua parte, Vinição. Na hora que Adorei. ele falou sobre a queda, eu lembrei logo dessa palavra aí, que também é usada em alguns textos da Bíblia. Deixa eu só pôr aquele comentário aqui. Bom, sobre o pecado, eu acho que quanto mais a gente fica tentando justificá-lo, né, se torna pior. Acho que é mais claro a gente entender que a gente é o culpado disso, né, mas que a gente é perdoado em Cristo, né? Tratar assim é a melhor maneira. Na verdade, nenhuma falha tem justificativa. Falha é falha. A justificativa ter peso ou valor é 100% na mão daquele que foi ofendido, né? O bom argumentador não consegue justificar uma falha, a não ser que exista uma predisposição daquele que foi ofendido, né? Daquele que sofreu com a falha do outro. Então, assim, a verdade no é que não existe justificativo. Eu cheguei atrasado porque o trânsito estava ruim. Ok, teve falha, mas está 100% na mão do seu patrão aceitar isso como relevante ou não. Então, assim, se for olhar de uma maneira no impro, falha não existe justificativa se não estiver na mão daquele que foi ofendido, a justificativa se tem valor ou não, né? O Prego, até a gente, tomando um pouco para o próximo assunto, que fala sobre pecado versus erro, né? E aí a gente, quando fala dessa questão do que é pecado e o que é um erro às vezes é ético, né, moral, a gente cai muito naquela questão de obedecer às ordens civis, né, de obedecer às leis dos homens.
estamos certos de que falhar com a lei dos homens, mesmo que ela não esteja explícita na Bíblia, também é um pecado, certo? Ou posso estar errado? Rapaz. Então, assim, ó, deixa eu te falar um negócio legal, assim. Tem um livro muito interessante que vai tratar essa questão da ética, da questão da moral, do senso de erro, pecado, que é o Cristianismo Puro e Simples, né, do C.S. Lewis. Assim. Um excelente livro. Mas vamos parar a pensar, eu só vou trazer uma reflexão, né, eu não vou nem afirmar nada assim, mas a gente tem um país igual a China, que tem uma proibição de pregar o evangelho. A gente tem projetos de evangelismo naquela região em que existe a distribuição de Bíblia. Então, toda pessoa que faz a distribuição de algo ilegal, de um material ilegal, isso se caracteriza em quê? De certa forma, um contrabando, né? Então, assim, eu vou dizer que esse cara está errado. Se a gente tem um mandato de pregar o evangelho a toda criatura, então, assim, eu acho que necessariamente ser cristão nem sempre vai ser um bom cidadão. Mas eu acho que a gente tem que ter um senso, a sensatez de dizer assim, então ser cristão não é ser um bom cidadão, vou sonegar imposto. Deixa de ser safado, né, cara? Deixa de ser sem vergonha. Então, assim, tem que ter muita lucidez quanto a essa questão. Você também tem a Bíblia falando, ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Jesus pagou impostos, né? Uhum. Então, assim, eu não acho que em 100% dos casos, ser cristão se aplica a ser um bom cidadão, porque em países em característica de perseguição ou proibição de pregar o evangelho, você nunca vai ser um bom cidadão, se você tiver um compromisso com a palavra. Mas nós vivemos num país, no caso do Brasil, que é um Estado laico. O Estado laico não é a ausência da religião, é a liberdade para se pregar qualquer uma. Então, assim, você vai justificar o seu comportamento ilegal, pautado na afirmativa de que nem sempre ser um cristão é ser bom cidadão, mas é um comportamento que revela o caráter de Deus. Então, assim, eu acho que tem que ter essa questão da sabedoria no Espírito Santo, sabe? De entender essa questão, assim. E aí eu acho que entra naquilo que a gente acabou de falar, da justificativa. O cara vai ficar se justificando por ter um Premiere falsificado, vai ficar justificando por ter software pirata, e isso nada dessa caminhada revela o caráter de Deus, né? Então, você falou, não sei tudo como... Mas é mais uma questão moral do que outra questão. Aí a gente tem esse ponto, né, que é sobre... poxa, eu não deixo de pregar o evangelho num país, por exemplo, que vai contra o cristianismo, mas eu faço isso a todo custo, e é justamente por causa disso que pessoas morrem perseguidas pelo evangelho, né? E na Bíblia diz também que bem-aventurados os que são perseguidos por causa disso. Mas isso também... Por amor a Cristo, né? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Cabe a gente ter assim, que a gente acaba querendo ser radical em tudo, mas tem que ter um nível de sensatez, né? Então o preguinho falou que não precisa obedecer às autoridades, que é guardar as leis civis, não quer dizer ir contra as leis civis, não quer dizer ir contra Deus. Em Romanos 13, fala sobre as autoridades, e a gente está num tempo de muita bipolaridade, né, na questão da política aí. E tem pessoas cristãs que já me perguntaram da seguinte forma: olha, eu não sou a favor do atual governo, do antigo governo, não sei, mas o que me cabe? Né? Teve gente recém-convertida que me perguntou isso: o que cabe para mim? Eu obedeço ou não obedeço? Eu ir contra o que está escrito em Romanos 13, onde Deus diz que toda autoridade é imposta por Deus e que a gente deve obedecer o governo, obedecer as autoridades, né? Então, cabe aí a sensatez de o que você faz? Você faz para criticar o governo e ir contra alguma coisa só porque você quer, ou você faz isso num senso crítico, né, com ideal? Cara, eu penso de uma maneira muito simples, assim. Eu parto de um princípio genuíno, né? Eu sou cristão. Que princípio genuíno é esse? É a soberania de Deus. Então, eu não tenho que pensar
o quanto Deus se revela na lei, na legislação de um país. Eu penso o quanto essa legislação está alinhada com o caráter de Deus. O meu ponto de partida, né, não é necessariamente a legislação de um país, é o meu alinhamento com Deus. Então, eu não vou dizer assim, poxa, ô Deus, essa lei aqui o senhor está errado, porque nisso aqui está errado. Essa lei está falando isso e o senhor está errado. Não, olha, essa lei não revela quem Deus é. Então, eu parto desse princípio, né? Então, assim, é de qual via eu vou enxergar as coisas. Eu acho que tem muito a ver com cosmovisão bíblica sobre as coisas, né? Então, assim, eu parar para analisar, peraí, essa lei aqui está muito alinhada com o que revela o coração de Deus, quem Deus é. É esse o ponto de partida, sabe? Eu parto de quem Deus é na minha vida. Ele é soberano, ele é rei, e não o contrário. Eu não avalio Deus a partir da lei, eu avalio o mundo a partir de Deus. Eu penso o mundo a partir de Deus, é diferente. Se fosse olhar assim, a gente nem seguia os 10 mandamentos, né? Entendeu? Então, assim... faz sentido, né? Exatamente. E aí, eu queria até a gente falar um pouco sobre isso, não é nem de uma forma polêmica, nem para levantar a bola para nada, de que, explicitamente, ter um senso crítico sobre política, ter um senso crítico, né, na sua liderança da igreja, não estou falando ir contra, mas ter um senso crítico das coisas não é ir contra Deus, é ser um ser pensante que Deus te fez assim, né? A diferença é o que você faz, né? Qual que é a intenção do seu coração? O meu é ir para uma manifestação e causar uma rebelião? Não, o meu é só ter um senso crítico do que o governo está fazendo, do que ele está fazendo. E acreditamos que toda autoridade ela é imposta por Deus, né? Mas a gente tem esse direito de ter o senso crítico, isso não é ir contra a lei. Com certeza. Não, pensa, a gente já escutou muito isso como exemplo na escola bíblica dominical, vou falar a pessoa, né? Mas ela tava eu já passei até por isso também. Você tá lá no serviço lá e tal, o seu chefe te atende o telefone, a manda do chefe e tem que mentir no telefone. Tipo, totalmente contrário. Você vai mentir mesmo? E aí? Você não é a favor não é a favor do que ele tá fazendo, mas você vai mentir? Não vai? É um senso crítico. Entendeu? Só que é igual o Peregrine falou. Nossas ações têm que refletir o caráter de Cristo. Né? Tudo, assim, como cristão. Então, uma coisa que eu penso sobre isso que o Mateus falou, assim, é interessante, assim, toda a autoridade é instituída por Deus. É muito interessante que, às vezes, a gente não faz a distinção da liderança e autoridade. Nem toda liderança tem autoridade. Porque, assim, a autoridade não é algo que você reivindica por um cargo. Deus, ele é uma autoridade porque nós nos submetemos a ela por escolha. Então, assim, a autoridade ela nunca pode ser imposta. A liderança ocupa uma posição em que ela toma decisões, mas nem sempre nós reconhecemos os nossos líderes como uma autoridade. Nem sempre o seu chefe vai ser uma autoridade, porque a relação de autoridade é uma relação de admiração, de reconhecimento. Então, assim, a liderança ela pode ser pela autoridade ou ela pode ser pelo cargo instituído. Então, às vezes nós obedecemos algumas figuras de cargo instituído, mas não porque existe ali admiração, mas porque nos submetemos a uma liderança institucional. Mas a autoridade, ela nem precisa de cargo para ser autoridade na nossa vida. Se for para pensar nesse sentido, a maior figura dessa relação é Deus. Deus nunca impôs que eu correspondesse ao amor dele, né? Mas eu escolhi amar a Deus, me submeter a essa autoridade, ou seja, porque eu admiro Deus, porque eu reconheço a soberania dele. Relacionamento. Então, assim, e isso é a trajetória de Jesus na Terra, né? Ele não foi hora nenhuma, cargo nenhum, né? E eu falo muito de que a gente não pode... Eu não acho que a gente não possa misturar evangelho com política, mas eu acho que a gente não pode enfiar na sociedade leis cristãs porque a gente acredita nisso, né? Então, através de leis, eu queria colocar princípios cristãos. E cai muito sobre a trajetória de Jesus. Jesus, quando veio na Terra,
ele hora nenhuma correu lá em Roma e fala assim, coloque isso aqui como lei, né? Ele fez isso exercendo na prática a autoridade, mas não misturando as coisas, né? Eu não sei se é bem o misturar, porque Deus é um Deus de governo, né? Deus ele nos ensina sobre governo, sobre sociedade. Se a gente pegar o livro ali de Deuteronômios ali, isso é um livro de instituição de um povo. Você tem até saneamento básico, você tem diretrizes sociais e tal. Quando a gente fala assim, que essas coisas não se misturam, eu acho que é porque talvez, no nosso caso, como nação brasileira, assim, a gente está meio cansado do termo política, né? É um termo que cansa a gente. A gente está saturado, talvez, assim. Uns estão, igual você falou, está bem polarizado aí. Uns, esse não é, esse não é, aquele não é corrupto, não é, foi injustiçado, não foi, enfim. Então, assim, é comunista, sei lá o que é. Assim. Então, assim, a gente está meio... O lombo está cansado, sabe? Está com calo, assim, a gente está anestesiado. Mas Deus é um Deus de governo, ele nos ensina sobre governo, sobre sociedade, constituição de um povo, né? Então, assim, a gente também não pode... Tem que correr o risco de não demonizar isso, né, mano? Isso. Sim. Não demonizar, nem vangloriar, mas é verdade. Deus trata tudo de uma forma global também, né? O Daniel Gomes fez um comentário no Facebook, bem legal, bem assim, minha visão um pouco da coisa, que ele fala assim, é que quando nós reivindicamos algo enquanto cidadãos, nós não estamos procurando ir contra a pessoa, mas sempre contra ideologias que possam ser contrárias aos princípios de Deus, né? E simples a palavra de Deus. Então, assim, a ideia é essa, nunca ir contra pessoas, porque a gente nunca pode julgar pessoas, o que ela é. A gente pode, talvez, a prática, né, condenar. Eu vejo dessa forma. Porque, assim, eu não vou generalizar, né? Os poucos que eu tenho contato, você tem muitos brasileiros, muitos cidadãos brasileiros, mas os poucos que eu tenho contato, assim, vejo muito de um lado e vejo muito do outro. Uma coisa negativa que eu vejo é porque parece que às vezes se esquece que não é nem por força nem por violência. Então, assim, tentando dizer a verdade, a gente está sendo mais franco do que sincero. Aí eu nem sei se isso é real, mas eu tento trazer uma diferença de sinceridade e franqueza, porque eu acho que a sinceridade ela tem um compromisso com a verdade, mas pensando no que essa verdade gera no outro. É você trazendo luz pensando no bem do outro. E a franqueza é uma verdade que tem como objetivo satisfazer aquele que fala. É o meu desejo de jogar na sua cara a verdade. Isso não gera reflexão, não gera quebrantamento. E a virtude então, de ser franco, né? Eu sou o franco, mano. Eu sou assim mesmo. Eu pronto falei, entendeu? Eu não sei, eu acho que nessa briga de... Onde mora o pecado aí, ó. O pessoal tem, hoje, nessa era do YouTube, Instagram, Facebook, as pessoas também estão vendo a era de querer ter razão, né? Tem muita gente querendo ter razão, né, mano? Tipo assim, e essa razão, geralmente, ela satisfaz os seus próprios desejos. Elas têm fim em si mesmo, né? Eu ter razão numa discussão com a minha esposa não está ajudando muito meu casamento. Não significa que eu vou abrir mão de ter opinião. Mas, às vezes, a gente tem que ter a sabedoria de dizer, olha, a razão, ela se encontra no amor de Deus. Então, assim, não tem a ver sobre a imposição do que eu quero e o que eu desejo sobre o outro. Não, peraí. Onde nós vamos encontrar equilíbrio nisso aqui? Sei lá, mano. Tá todo mundo muito tenso. Tá todo mundo muito nervoso, parece, assim. Querendo provar muito, né? E eu tava até falei com o pessoal nas lives passadas, uma das minhas meditações desde o início do ano era Mateus 5,9, que falava assim, que felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Na discussão, você quer a paz ou você quer a razão, assim? Você quer mais o bem total, ou você quer o seu lado como campeão, né? Tem muito disso, é o que você falou. Assim, tem uma coisa que eu penso, sabe, assim,
Eu não sei, eu vejo algumas pessoas falando isso, eu nunca entendi muito bem, e talvez eu possa estar falando aqui por não entender, mas eu vejo muita gente falando assim, eu estou em defesa do Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, é Cristo. E se Cristo veio para me salvar, como é que eu posso dizer que eu estou defendendo o Evangelho? Cara, eu não defendo a pessoa de Cristo. O Evangelho é a minha melhor defesa contra mim mesmo, contra o meu autogoverno. Então eu não defendo o Evangelho. O Evangelho me defende de mim mesmo, na minha ignorância, no meu desejo de estar certo, às vezes no meu desejo de querer estar... às vezes no meu desejo de querer estar no lugar que não compete a mim, que é o lugar de Deus, de soberania. Então, assim, eu não defendo, eu nunca me vi assim na posição onde eu defendi o Evangelho. Eu sempre me vi na posição onde o Evangelho me defende de mim mesmo. E quando eu permito que o Evangelho vença essa batalha contra o meu próprio eu consigo ver mais o caráter de Cristo em mim também. Então, assim, eu acho que tem muita gente defendendo o Evangelho, talvez não percebeu que você não defende Cristo, né? Quando você tenta defender o Evangelho, se o Evangelho é uma pessoa, quando você tenta defender um Evangelho, você está arrancando a orelha de alguém, já fez peso nisso, né? Exatamente. Isso é meio estranho. Aí você está sempre participando de um lado. Pessoal, eu acho que voltaram os comentários do YouTube, então você que está aí no YouTube, se não voltou para você ainda, tenta atualizar a conexão aí, sai do vídeo, entra de novo para ver se voltou e participa da nossa enquete. Oi? Eu atualizei a página e deu certo. É isso aí, atualiza a página então que vai dar certo, aí você já atualiza e já participa da nossa enquete da noite. A nossa enquete é: viver sem pecado ou sem cometer pecado? O que você acha? Manda pra gente aí. Uai. Como é que é a enquete de Sancho? Eu preciso de um tempo para raciocinar. Esse pessoal... porque... Viver sem pecado ou sem cometer pecado? Você acha que é possível viver sem cometer pecado? Eu li só a metade aqui, tá? Desculpa. Você acha que é possível viver sem cometer pecado? Tem que ter humor, né, gente? Tem que ter humor, senão não vende. Tá certo. Não faz parte, né? Enquete boa, mas assim, deixa a galera falar aí o que acontece, né? Bom, vou trazer mais uma polêmica, posso? Pode. Depende. Eu sou convidado, eu acho que eu não posso dizer que não. Traz aí. É vocês que mandam no negócio. O pior de ser convidado é que você é sempre o alvo da polêmica, né, velho? Você tem que dar uma solução pra ela. Não, doido. Tô brincando. O Vinição voltou, Vinição? Você está entre nós? Imutado? Tá mutado, hein, cara? Hein, na hora que eu carreguei meu vídeo, tirei meu vídeo, o YouTube voltou. Não sei se tem uma relação, entendeu? Que eu tava com medo, né? Descobrimos onde está o pecado, né? Descobrimos onde está o pecado. Tá repreendido. Mas vamos lá pra polêmica do Rael? Eu imaginava que o servidor do YouTube ficava na sua casa, Vinição. Você é o data center do YouTube. Oi? Sempre imaginei que na sua casa ficava o servidor do YouTube. É aqui mesmo. Em Betim, né? Em Betim. Fica em cima do armário, do lado do servidor do Facebook. Fica com a caixa d'água em cima do servidor, né? Tipo... Entre o pacote de feijão e o servidor do Facebook, fica o do YouTube. O ventilador de frente para ele, né? Pra não... faz sentido. Pode ir minha polêmica, Wilds? Pode, vai lá. Pode ir. Vai lá. Não é bem polêmico assim, não. Talvez tenha mais para frente. Mas tem muita diferença sobre remorso e arrependimento. Se é que existe essa diferença, né? Ou ela foi criada, não sei. Tipo assim, alguém falou, isso impacta em alguma coisa no seu arrependimento com Deus, alguma coisa assim. Mas vocês acham que existe mesmo uma diferença entre remorso e arrependimento? Vocês têm alguma ideia sobre isso? Se formado ou não formado? Eu acho que existe, sim. Eu acho que existe. E aí, fale mais sobre isso. Conte mais. Fixa a resposta. A minha?
Eu penso muito sobre o arrependimento, por exemplo, arrependimento lá. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele, nas histórias que nós conhecemos sobre Davi, eu não sou o maior estudioso de Davi, né? Mas ele nunca cometeu o mesmo erro. Né? Então, quando há o arrependimento, não se comete o mesmo erro. Nessa ideia que eu entendo que o remorso é diferente. Por exemplo, lá, escolhas, né? Vamos tratar sobre escolhas. Você faz escolhas, por exemplo, pelo uma profissão. Você tem aquela opção de fazer escolhas de uma profissão, de um emprego. E por N situações, você vai ver lá empresa, benefício, sei o que lá. Quando você entra por aquele local de trabalho, você fala assim, nossa, que arrependimento, que remorso, né? Digamos assim, de estar aqui. Eu não queria estar. É diferente. Arrependimento, eu acho que vai mais nas situações com relação ao pecado. Eu estou arrependido, literalmente, de ter dado um tapa na cara do meu irmão. Não sei, dessa perspectiva que eu tenho, cara. Não tem outra, não. Não sei se ficou claro, com certeza não ficou. Né? Não, ficou. É polêmico. Só justifique sua resposta, é aquele certinho de professor que tem um riscado no meio? É meio... Só acerta o filho do professor, porque tem que pensar igual ele para acertar. Só acerta Jesus, o restante. Só tentativa e erro. E assim, o arrependimento... Pode falar. Perdão, não, fala aí, Vinícius, vocês são o chefe. Ele tem. Esse perdão é de arrependido ou é de remorso? Olha só, porque... Não, eu acho assim, que eu vejo muito que o arrependimento, ele passa muito por por um cair em si e uma mudança de atitude mediante a isso, entendeu? Sabe, quando eu penso em arrependimento, eu lembro de um negócio assim, que nunca saiu do meu coração, desde que a gente estudou a fundo o Filho Pródigo para apresentar uma peça de final de ano na igreja. Depois dele ter feito, né, todas aquelas coisas, né, gastado toda aquela herança de maneira dissoluta, estando lá comendo a comida que o porco comia, ele fala uma frase que, para mim, remete a arrependimento, que ele fala assim, aquela hora que ele fala assim, quantos empregados da casa de meu pai tem do bom e do melhor e eu aqui pereço de fome. Aí ele cai em si e fala assim, eu vou me levantar e irei ter como meu pai e direi, pai, pequei contra o céu, perante ti faz-me como um de seus empregados. Isso, para mim, diz muito sobre arrependimento, sabe? Eu acho que arrependimento é uma questão tão mais profunda, e mais, igual você falou, de mudança mesmo do que o remorso. Não tem... Sei lá, cara. Eu não sei, cara, porque assim... Pedro. Eu tô matutando até... Fala aí, Gis, fala aí. Não, só, olha, tem vários versículos de Davi mesmo, que ele já começa assim, tem misericórdia de mim, sabe? Ele suplicando mesmo por Deus pela situação, né? Então, acho que arrependimento vai nessa profundidade, sabe? De mudança, de reconhecimento de erro, de defeito, sabe? De mudança porque uma coisa que eu fico pensando é que em ambos tem a lamentação da alma, né? Tanto no remorso quanto no arrependimento tem a lamentação da alma, assim. Eu acho que talvez o remorso ele tem mais uma ligação emocional e o arrependimento tem uma postura comportamental, talvez. Eu acho que talvez, assim, por exemplo, em ambos existe o coração contrito. Assim, o remorso é aquele momento onde o cara tem talvez a consciência e a ciência, assim, né? De que uma falha foi cometida. O arrependimento é fazer esse caminho de conserto. Talvez, sabe? Eu já vi muita gente falando assim, que remorso é diferente de arrependimento. Eu cresci com essa... Quem é jovem, mano, ouviu essa pregação pesando na cabeça dele durante a puberdade aí, velho. Tipo, se você... Isso é só remorso, não é arrependimento. Mas eu fico pensando assim, o que é o perdão? Eu tentei pensar lá a partir do que é o perdão. Perdão é pagar a dívida, né? É anular a dívida. Tipo assim, aquilo não existe mais. Está resolvido. E aí, se essa pessoa comete esse pecado novamente, eu estou pensando assim, se Deus está fazendo contabilidade disso. Tipo, quarta vez, quinta vez. Eu acho que Deus fala assim, olha, você precisa de uma postura definitiva e tal. Mas eu fico pensando assim, se é pagar a dívida e está sanado, você comete um pecado perante Deus uma única vez.
Entendeu? Assim, se você pecar novamente com isso, Deus está falando assim, você pecou. Mas Deus não está fazendo aquele papel de te jogar na sua cara. Mas Deus, eu acredito que na postura do tornar-se independente, Deus fala assim, ó, quantas vezes eu fiz isso, quantas vezes volta para mim, ó Israel, ó Judá. Eu acho que Deus tem essa coisa do trabalhar o confronto, é óbvio que tem. Mas eu fiquei pensando se eu estou pensando sobre o remorso e o arrependimento ser coisas antagônicas. Será que elas são tão antagônicas assim? Eu acho que eu tenho o remorso mais como uma questão emocional. Sabe aquela que você assim, eu sou um bosta, eu não sou ninguém. Eu fui surpreendido no cometendo aquele pecado, me pegaram no flagrante. Nossa, cara, que droga. Eu sou mal, eu sou perverso, eu rasgo a minha roupa, e aí tem misericórdia de mim. E o arrependimento é aquela coisa de se levantar, peraí, se eu cometi um pecado, eu cometo um pecado, é uma falha contra o indivíduo, porque o amor é relacional. E na ausência do amor, você comete uma falha provavelmente relacional. Você e Deus, ou você e o outro, né? Então, assim, se é você e Deus, você e o outro, talvez seja essa jornada de ir perante Deus. Deus, me dá sabedoria para lidar com isso, eu quero aprender essas coisas a partir do Senhor, como lidar com isso, e ir lá no ofendido e dizer, olha, me perdoa. Então, eu não sei se eles são antagônicos, são coisas opostas, sabe? É porque quando eu falo assim, remorso, me remete muito à condição emocional, assim, do quanto você se sente culpado por algo. E o arrependimento é o comportamento, é a jornada de solucionar isso, entendeu? Eu não sei se elas são antagônicas, né? Talvez um teólogo com um canal muito maluco aí vai saber responder melhor que eu isso. Legal. Vinição, a gente tem comentário aí, o pessoal tá participando. Até, Preguinho, dentro disso que você falou, tem um comentário aqui do Facebook. O Daniel comentou aqui com a gente, que ele falou assim, acho que, aí também tem um pouco do que o Gesi falou, acho que as atitudes de Davi e Saul expressam bem o que é arrependimento e remorso. No arrependimento, o foco é ter ferido o coração de Deus, enquanto que o remorso, apesar de demonstrar também tristeza, tem foco em fugir da consequência do seu pecado. Quando Davi pecou e foi confrontado, ele apenas disse, pequei contra o Senhor. Já Saul disse, pequei, mas me honra perante os outros. Aí agora acho que explicou benzão. Entendi. Então, no fugir da consequência, eu acho que aí é a palavra-chave, né? A questão do remorso e arrependimento também, é o que o Preguinho um pouco disse, que eu não sei se isso é tão antagônico assim, e se isso é excludente mesmo. Porque, por exemplo, o remorso, eu acho que ele existe até mesmo no arrependimento, né? Porque ele trata uma tristeza profunda, né? Por causa do que eu fiz, talvez olhando... É porque talvez o remorso, ele olhe só para mim, né? E para mim perante os homens, né? Mas isso não quer dizer que também não venha da parte de Deus. A questão é, o remorso, ele me traz uma tristeza profunda perante os homens também, pelo que a minha imagem, pelo que vão ver. O arrependimento, ele traz uma ação de levar você de volta a Deus. E é o que o Prego falou, talvez o arrependimento não tenha a emoção tão assim, a flor da pele como o remorso, mas a diferença é que o arrependimento te traz de volta para Deus, ele te traz para uma solução. E olha, eu errei, mas eu vou correr para Deus, porque é lá que eu resolvo, né? É o que o arrependimento é uma decisão racional, né, mano? Exatamente. Eu lembro que até o Prego fez parte de um episódio, eu lembro que eu tinha cometido uma falha e eu comentei com o Preguinho, aí eu falei assim, nossa, Prego, mas eu tô me sentindo tão mal, porque se bobear eu faria de novo. E você falou assim, sim, mas racionalmente você precisa correr para Deus, né? E eu te entendo. Eu lembro, e isso foi muito real para mim, foi com o Prego, inclusive, né? Então, isso é verdade, o arrependimento não tá sentimento, você não é o que você sente, né? Achei legal esse comentário. É Cristina? Sim, Cristina. É a Cris, eu achei isso é legal, porque talvez a gente vamos conseguir seguir nessa lógica de que o remorso ele precede o arrependimento. Talvez o remorso sem o arrependimento, que é uma atitude comportamental,
leva a pessoa à angústia da alma, né? A viver na angústia da alma. Aí talvez pecado não tem rodinha para ir atrás de você, mas tem culpa, né? A culpa não tem... É uma mala sem rodinha, mas ela tem alça, né? Ela não vai sozinha, mas o cara pega e joga nas costas e vive carregando aquilo. Eu sou mal, 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 e vai digerindo esse gosto amargo da culpa, porque ele sabe que errou, mas ele não faz não tem a postura do arrependimento. Eu acho que talvez o remorso ele não está ausente do arrependimento. Ele está ali junto do arrependimento, mas o arrependimento é que fecha esse ciclo completo, assim, de realinhamento, né? Que é estar de volta perante Deus, refletindo quem Deus é. Se a pessoa tem um remorso e não faz essa jornada, vai ser muito difícil para ela. O sentimento de culpa vai perseguir ela, né? Verdade. A gente entra também numa questão, é um pouco difícil afirmar a resposta dela, mas a gente cresceu dentro da igreja, a gente ouve muito falar de que você só se arrependeu de verdade de um pecado e Deus te perdoa se você gerar mudança depois. É certo de que o arrependimento precisa produzir mudança, mas quer dizer que se você pediu perdão por um pecado, mas aí você foi e cometeu ele de novo, quer dizer que você não se arrependeu na primeira vez? Não, disso aí eu não consigo pensar dessa forma, não. Também não. Eu não... Assim, é porque eu não consigo pensar muito dessa forma, porque para pensar assim, não existe, não é a questão, igual eu falei, falha não tem justificativa, mas para pensar assim, você está em um processo de refletir quem Deus é, e vamos pegar um pecado assim, que o povo gosta, assim, falou em pecado no Arraial, todo mundo está pensando que é imoralidade sexual, assim, fofoca não é pecado, e se você fala assim, gente, aconteceu fofoca e teve pecado na área de sexualidade e acabou, ninguém lembra da fofoca passa a ser aceitável. Então vamos falar da pecado de sexualidade. Fofoca entendeu? É compartilhar, né? Tipo assim, a gente é um corpo, né? Não tem como um corpo fofocar para ele mesmo, né? Tipo assim, vamos pensar dessa maneira, assim, uma pessoa que viveu uma vida, talvez uma adolescência inteira e boa parte da sua vida adulta com o pecado da pornografia. Eu não estou dizendo que esse cara, quando ele se arrepende, não vai existir casos de que esse cara vai ali entender radicalmente aquilo e vai seguir fielmente em Deus, vencendo esse problema. Mas vamos pensar da seguinte maneira: o pecado, quando se é um hábito, requer disciplina. Para uma pessoa mudar o seu hábito. Cara, aí você fala assim, não, Diego, mas não é assim. Então, e você que vive falando que vai começar um regime no final do ano, nunca começa. Não consegue mudar o seu hábito de pedir uma Coca-Cola Diet e um X-tudo com mais queijo e bacon. Então, tipo assim, é um hábito. Então, assim, eu acho que essa pessoa... Aí eu acho que tem aquela pessoa que ela é perseguida pelo pecado, que ela não tem interesse em se realinhar com isso. Eu acho que existe a pessoa que precisa perseguir o seu pecado. E isso são posturas diferentes. Quem persegue o seu pecado é uma pessoa que quer solucionar o seu mau hábito no que diz respeito a caráter diante de Deus. E a pessoa que é perseguida pelo seu pecado é aquela que se rendeu à falha que ela possui. Entendeu? Então, assim, igual aí fala assim, e outra coisa, é bem básico. Pecado na vida de um cristão tem que ser um acidente, mano. Sim. Tem que ser um acidente, cara. Porque se não for um acidente, tá lá em 1 João, assim, ó. Quer ver? Ó, em 1 João 2, se não me engano, deixa eu achar, que vai estar. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, junto de Jesus, o justo. Então tá tratando um si, no sentido de que, olha, essa não é a postura de quem é redimido em Cristo. Mas se pecar, né? Ou seja, pecar tem que ser um acidente, mano, na vida de um cristão, entendeu? Então, assim,
Isso conversa muito com aquilo que a gente falou lá do início, de o pecado ter a ver com os maus desejos, né? De algo que vem de nós. Então, talvez alguém vai ter mais, assim, essa fraqueza, por exemplo, com a área da pornografia, enquanto que o outro vai ter que lutar com a bebida. E um relacionamento com Deus, né, à medida que o Espírito Santo vai se aperfeiçoando aí na minha vida e eu vou sendo transformado, né, eu vou adquirindo arma para poder lutar contra isso, dizer não. Eu gosto de ter um exemplo, assim, que uma pessoa que sai de uma religião que pratica a idolatria, por exemplo, idolatra imagens, essas coisas e tal, aí a partir do momento que ela entrega a sua vida para Jesus, muito provavelmente ela vai, depois de um tempo, ou imediatamente, ela vai parar de sentir desejo por aquilo, né? Porque o Espírito Santo vai trabalhando na vida dela, ela entende que fala assim, não vou fazer isso aqui mais, eu aprendi a dizer não para isso. E eu acho que isso acontece também em todas as áreas da nossa vida, em que podemos cair. Isso é o processo da cura, na realidade, né? Assim. E é o que o Diego falou um pouco sobre... Eu lembro que até uma vez foi mal, Marcos, pode falar. Pode falar. Não, que eu li uma vez hoje, o professor comentando, que tem sobre o processo de cura, que é igual aquela ferida que tem o pus ali, né, velho? Que você vai apertando, até sair completo. Não tem, às vezes tem cura que é imediata, mas tem cura que é processo. Você vai apertar, vai conviver com aquilo, conviver até que um dia você tá ali, tá tranquilo. Mais sabedoria. Eu lembro até de a questão que você falou sobre a pessoa que corre para o pecado e sobre a vida de pecado e o pecado ser um acidente. É o princípio básico, assim, de quem escolhe andar com Cristo, é fazer com que o pecado seja um acidente, né? Correr contra ele. E é aquela história, acho que todo mundo conhece, né? É o ex-usuário de drogas, ele parou de usar drogas, ele, né, se libertou disso e tal, passou a ir para a igreja. Passou a seguir a Cristo e frequentar a igreja. E aí, da casa dele, no caminho para a igreja, toda vez ele passava no pé do morro, onde os amigos dele chamavam ele para ele subir, e aí ele subia e aí usava a droga. E aí ele falava, mas não dá, toda vez eu passo no pé daquele morro e aqueles amigos me chamam e aquilo mexe comigo e eu vou. Aí o pastor fala assim, então para de passar no pé do morro, né? Para de passar por lá. Para de ficar querendo sofrer essa tentação. Ela existe, né? O fato de querer não é um pecado, eu acho que isso sempre vai existir, né? Porque a gente é assim, a gente é carne, mas não correr atrás disso e sempre evitar o processo do pecado. É o comentário da Cris aí, ó. Vocês precisam mudar, tomar a postura e banir o mau hábito, né? E entender que a absolvição existe, mas é preciso não recair. Tem uma pregação até do pastor Cláudio Duarte, né? Que ele fala, ele dá um exemplo dele, né? Sobre esse hábito, ele viveu a pornografia e tudo mais, e sobre a convivência com mulher, né? Então, ele foi mudando os hábitos dele, né? Os hábitos, e foi enfraquecendo a voz do diabo, né? Que induzia ele a esse mal. Então é um hábito mesmo. Acho que a gente tem que sempre pensar. E outra coisa também, o cara não pode... Eu acho que o meu áudio, a qualidade vai cair um pouco, porque meu fone descarregou ali, mano. Mas por enquanto tá bacana. Por enquanto tá bacana. Tá tranquilo. Uma coisa que eu acho também, que o cara também não pode ser sem vergonha e dizer, não, eu cometi esse erro porque eu tô no meu processo de mudança ainda. Não existe. Tem uma coisa que me incomoda, né? É um incômodo, tá? Não tô afirmando que ninguém aí tá errado, sei lá, mas é uma coisa que me incomoda, é a forma como esse termo processo, ele é utilizado, sabe? Eu estou em processo, e a pessoa está num processo de 6 meses, de um ano. Pode fazer qualquer coisa, né? E é caráter. Entendeu? Então, assim, isso tem mais a ver com libertinagem do que uma pessoa liberta. Tem mais a ver com libertino do que com um liberto, sabe? Eu estou em processo. E eu fico pensando assim, o maior exemplo de processo que eu acho que existe, que eu tenho como referência na Bíblia, é o do Getsemane, cara. Quanto tempo durou aquilo ali? Foram pouquíssimas horas, mano. Pouquíssimas. Se possível, passe de mim esse cálice, mas que acima de tudo se cumpra a sua vontade. Aí da terceira vez, basta.
Eu tenho no meu coração que ali, naquela conversa entre Cristo e o Pai, falou assim, ó, vai e faz o que eu mandei você fazer. Ele falou assim, acabou. E ali o Jesus que volta é outro, mano. Tipo assim, não é aquele Jesus contrito, é aquele Jesus, olha, vambora, eu tenho que resolver uma treta do mundo ali. Então, assim, então, olha o processo, olha o tempo desse processo, mano. Olha esse vamos pegar Moisés ali, acho que se não me engano, em Êxodo 4. Ah, sou pesado de boca, pesado de língua, manda outro no meu lugar. E ali ele fica dialogando e argumentando com Deus. Um diálogo durou o processo de Moisés. Nesse sentido de, olha, e processo, mano, não é a construção da sua personalidade, não. O processo começa no dilema. Quem não está vivendo um dilema não tem processo, mano. Ele está sendo aperfeiçoado em Deus. Eu estou falando daquele processo onde um dilema começa na sua cabeça e você está resolvendo isso com Deus, e onde esse dilema termina porque as coisas ficaram claras. Eu estou falando desse processo. Eu não estou falando daquele, olha, desde a infância, Moisés foi criado para ser faraó, desde aquele rio que levou ele para a filha de faraó. Isso aí é a construção da história da vida de Moisés. Estou falando daqueles processos que as pessoas justificam, olha, eu estou numa fase da minha vida que eu estou num processo de ressignificar eu ser pai. Mano, seu filho está crescendo, você não tem tempo para ficar anos ressignificando isso. Resolve isso com Deus e vai ser pai como Deus mandou você ser. Tipo assim. Então, assim, eu estou ressignificando o meu pensamento acerca da minha sexualidade em Deus, no sentido de pornografia. Aí você passa um dia sim, um dia não, flertando com o pecado. Isso não é processo, mano. Isso é sem vergonha isso mesmo. Sei lá. Mas isso aí atitude, né? A nossa inclinação do pecado vai fazer com que a gente tenta mesmo justificar nossas ações. Cara. É o que eu ia falar agora. Só tem uma coisa, mano, que pode nos levar a vencer o pecado. É a gente amar mais a Deus do que o pecado. Nada mais. Para pensar. Um cara que é corrupto, que tem um caráter de corrupção na questão de dinheiro. O que pode fazer esse cara mudar? É só ele amar mais a Deus do que a corrupção. Porque se ele não amar a Deus, não existe definitivamente nada. Já está provado, a maior prova aí, tanto de corrupção que a gente tem no Brasil. Se essa pessoa não tem... O temor a Deus é um princípio de sabedoria. Assim. Se o cara não temer a Deus, não existe nada que possa fazer esse cara deixar de fazer o ato pecaminoso dele. Nada, porque lei de um país impede alguém de ser corrupto? Não, lei de um país impede alguém de cometer um crime banal, ou um crime, seja lá qual for. Não. É só o amar a Deus acima de todas essas coisas que vai fazer ele ter a compreensão de que aquilo não é correto e ele não vai cometer o delito, entendeu? Cara, você falou que tem uma frase do Tio John, o Rael gosta do Tio John igual eu, né? Que ele fala assim que o maior propósito, objetivo do homem é conhecer a Deus. E é verdade, cara. Se não for esse o nosso foco total, nada vai mudar, velho. Nada vai mudar. É relacionamento total com Deus, velho. Não adianta. É total. Sim. O Brian falou um negócio legal aí sobre questões físicas e emocionais e espirituais do pecado. Né? Tem que ler, cara, porque na hora que foi virar podcast, os outros não estão vendo. Vamos ler o comentário. Vamos lá. Ao meu ver, a maior dificuldade não é tão somente não mais praticar o ato pecaminoso, mas sim lidar com as consequências físicas, emocionais e espirituais do pecado. Aí que o bicho pega. Pode comentar aí, peraí. Para ver se eu entendi. Ele está falando que o mais difícil é sofrer o que a gente tem que passar no corpo físico por não praticar o pecado. Não, ele está falando que não é tão praticar. Somente. Ele falou que é mais difícil, não. Ele falou que não é tão somente. Ele falou que, isso é tão grave quanto isso. É tão difícil quanto isso. Ele não quis dizer que uma coisa é maior que a outra, não. É tão somente que ele quis dizer. Uma coisa leva a outra. E o pecado, ele sempre gera a consequência, né? Até aquele texto lá de Tiago, que eu e Matheus compartilhamos no início, que depois de cometido, o pecado gera a morte, né? E aí vai... eu acho que vamos entrar assim, nessa tricotomia aí, né? Que ele está falando, de corpo, alma e espírito. Eu acho que Tiago resolve tudo isso, né?
confessai os vossos pecados uns aos outros para que orando sejam curados. Mano. Então, assim, não está falando da cura só do espírito, está falando da cura, mano. Ser curado é espiritualmente, é fisicamente, é emocionalmente. Isso é cura. É tudo. Entendeu? Cura está ligado com a plenitude em Deus. Então, assim, quando fala assim, confessar os vossos pecados uns aos outros, eu acho que tem certos tipos de hábitos pecaminosos que a gente tem, que a gente não vai vencer se nós não nos submetermos à autoridade ou ao corpo, cara. Essa coisa do trazer para o corpo. E isso é uma coisa difícil na igreja, mano. Essa coisa de confessar pecados é difícil, cara. As pessoas não querem. Para pensar na era das redes sociais, ninguém quer estar mal falado, né? E aquela ideia, né, Prego? Deus perdoa, mas a igreja e o irmão do lado não. Entendeu? Então, assim, nessa era em que eu acho que as pessoas vivem os arrependimentos delas e os realinhamentos delas dentro do quarto, principalmente os pecados que moralmente são mais, assim, pesados, né? Moralmente, né? Porque espiritualmente não sei eu acho e até trazendo isso para uma maneira racional, né, o Preguinho, quando você tem, às vezes, você tem essa decisão, essa tomada de decisão, pô, vou mudar. Quando você confessa, quando você materializa isso, né, através de você falar, de você transformar isso numa atitude, né, isso te ajuda a vencer também, né, a você firmar aí naquela atitude, né, porque, pô, eu só pensei aqui, eu dormi com uma decisão, mas eu não vou acordar com a atitude, eu só, não, deixa pra lá, acho que é só bobagem. Agora... mano, isso é aquela falta de interpretação de que a igreja, ela não é um lugar social apenas. Ela é uma família, mano. Ali é um corpo, é uma família. Então, assim, a gente chora uns com os outros, uns pelos outros, a gente ora uns pelos outros, ora com os outros. Então, assim, perdeu-se esse entendimento de que a igreja é um ambiente de família. Nós somos irmãos, cara, em Cristo. Então, tipo assim, e se tornou só um ambiente social. E nos ambientes sociais, as pessoas têm os seus papéis sociais, onde ali nós não podemos, ali nós não confessamos pecados, ali nós não erramos, ali nós não somos os irmãos em Cristo, nós somos os diáconos, nós somos os ministros de louvores, nós somos os pregadores, nós somos os evangelistas, mas nós não somos mais irmãos. Então todo mundo é algum título, mas deixou de ser irmão. Então, assim, porque família é esse ambiente, cara. Quantas vezes você já estava no seu extremo, e sua mãe fala, eu não vou fazer nada, mãe, eu não vou fazer nada. Que história é essa? Eu falei assim, mãe, e minha namorada me chutou e do nada, e eu xinguei ela, e eu briguei. E vira aquele ambiente de estar à mesa, de que a gente rasga os nossos corações, e ali seu pai te abraça, sua mãe te abraça, seu irmão ora por você. Então, parece que aos poucos, eu não vou dizer muitas, não sei nem quantificar isso, mas eu já me relacionei com igrejas que cada vez mais são instituições, mas e cada vez menos são reino de Deus. Assim, essa coisa é por isso que eu acho que certos pecados na igreja não são vencidos, mano, porque confessá-los para que o corpo interceda por nós é vergonhoso demais. A minha imagem precisa ser ilibada. Tem a música Resgate, cara. Do que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo, né? Então, assim, eu acho que é bem isso, assim. Diego, acho que já está até pouco polêmico, eu vou trazer mais uma. Nessa mesma linha, sobre a questão do confessar, né? A gente tem um tempo aí, na Idade Média mais ou menos, em que foi criado o confessionário, né? Muito presente na Igreja Católica. A gente não tem isso na igreja cristã, né? Na evangélica, né? Então, o confessionário, ele foi criado pela Igreja Católica e, assim, ele foi com esse intuito, né, do que o Brian comentou, sobre confessar uns aos outros, né, e aí a gente alcança misericórdia. Mas a gente não pode fazer isso dentro da igreja, né? Parece que quando você faz isso, você é mal visto, ou você é tirado de alguma coisa, qual eu acho que tem que ser mesmo tratado, mas você nunca pode
nunca pode ser perdoado, parece. A gente só lembra do pecado de alguém, mas do perdão que alguém recebeu, não, até porque talvez a gente nem tenha acesso a ele. Mas sobre o confessionário, ele é um símbolo hoje da Igreja Católica. O que vocês pensam sobre? Não sobre a Igreja Católica, sobre o confessionário. O Vinícius tem uma opinião formada aí, eu acho. Não vou fazer mau juízo da Igreja Católica, né? Eu acho que a Igreja Católica, tipo assim, ela criou um ambiente onde as pessoas ficassem confortáveis para que isso acontecesse. Para a figura de autoridade ali, que era o padre. A tentativa era criar o ambiente para que isso fosse confortável, para evitar, talvez, para trabalhar melhor essa questão da vergonha, para trabalhar melhor a questão do constrangimento, da exposição. Então, eu vou entender no meu coração, não sei exatamente quais são as raízes e as motivações de quem propôs isso, mas eu vou entender que era a ideia de se criar um ambiente para isso. Mas uma coisa, eu acho que, sim, no geral, eu não sei se esse ambiente deu certo, né? Então, assim, na caminhada, eu não sei se ele deu certo. A igreja evangélica, ortodoxa, a romana lá, vamos colocar assim, o protestantismo não criou o confessionário, vamos assim dizer, o moderno. A igreja moderna não tem esse confessionário, assim. Mas nós temos as nossas confissões, né? Entendeu? Então, assim, no geral, eu acho que a caminhada, tanto na Igreja Católica, talvez, quanto na Igreja Evangélica, pode ter esse ambiente seguro de confissão de pecados, talvez se perdeu por ter se tornado um ambiente de conveniência. Tipo assim, eu vou apresentar, eu sei, no nosso íntimo, cara, bem no fundo, a gente sabe que pisou na bola. Pisou no tomate. Aí quando você se cerca de pessoas que vão fazer meia-culpa com a situação. Então você vai atrás daquelas pessoas no ambiente de igreja que você, na verdade, sabe que tem a tendência a passar pano, sabe que, na verdade, ali não vai haver um ambiente de confronto. Então, assim, eu acho que a conveniência talvez tenha tomado conta daquele coração que fala assim, preciso te falar um negócio, cara. Fiz cagada mesmo, cometi falhas, isso. Então, assim, talvez o mesmo motivo, eu acho que o mesmo motivo que destruiu o ambiente de confissão de pecados, o ambiente seguro, o ambiente onde as pessoas se sentem amadas e não rejeitadas, o motivo de ter falhado tanto, talvez, né, não estou nem afirmando, talvez na Igreja Católica quanto na Igreja Evangélica, que esses ambientes se tornaram de muita conveniência. De muita conveniência, talvez. Agora, é interessante isso que você falou, até para você que está acompanhando aqui, né, o tema nosso hoje, né, PQI, e agora, né, não, PQI, e agora? Passa muito por tudo aquilo que a gente já falou, né, sobre arrependimento, a confissão de pecados também, acredito ser um dos pontos cruciais também, né, desse processo, né, para chegar, né, nesse perdão do pecado, nessa mudança de atitude e tudo mais. E quando a gente pensa nesse ambiente de confissão, que muitas vezes não acontece e tal, vocês não acham que às vezes isso se perdeu um pouco? Porque chegou num ponto que a gente fica tão preocupado, e essa é uma preocupação válida, de não ser conivente com o pecado, porque a gente não tem que aceitar o pecado, gostar do pecado e trazer isso para... Não, mas tem que amar o pecador, né? Mas vocês não acham que por medo de fazer essa conivência com o pecado, começou a ocorrer esse ambiente de hostilidade? Você está falando da posição daquele que peca ou daquele que está vendo uma falha e não fala nada? Fala assim, não, eu falo dentro da igreja, tipo assim, nossa, se o cara tipo assim, às vezes o cara tá em pecado, ele vai e não quer confessar e não se sente à vontade de confessar porque vão tacar pedras nele, né? E do outro lado, as pessoas às vezes escolheram tacar pedras para ninguém achar que ela está sendo conivente ao pecado daquele que pecou. Consegui explicar? Entendi, eu entendi. Eu acho que assim, a gente é um negócio dos dois lados, né? Sim, a nossa fé é imperfeita, né? E tudo que você faça, principalmente hoje, onde todo mundo está vendo as nossas opiniões,
tudo que você faça para o lado A, você está contra o lado B. Então, eu fico pensando numa liderança, num pastorado de igreja, como que você vai agir? Se você tratar com amor, é possível que todo mundo fale que você é conivente com o pecado. Isso. Né? Se Essa é a outra pergunta. Se você confrontar essa pessoa que ela precisa mudar, de que isso está errado, talvez você seja um cara que tenha pouco amor, né? Eu acho que dos dois lados você vai sofrer uma repressão. É impossível que você não sofra isso. É impossível. Mas eu acho que a tentativa é de, olha, a libertação do pecado, ela não vem só por esforço próprio, ela é uma convicção de que já foi paga em Jesus Cristo, né? E aí é a parte que até o Brian comentou sobre educar. Seus pecados estão perdoados, você falou com Deus, você pediu perdão, você se arrependeu, mas agora você precisa ser tratado. Vamos trabalhar isso. Eu acho que você está falando de discipulado, né? Também. Aí entra o discipulado, né? Aconselhamento, sim. Escola bíblica. É complicado, né? Porque o que o Vinição foi até polêmico. Não, é porque é uma coisa que eu quis meio que trazer. Ele pode confundir. Não, é porque é o seguinte, eu penso, você tem um lado daquele que está escravizado do pecado. O pecado, ele escraviza a pessoa. Ele separa a pessoa de Deus, ele separa a pessoa da família, dos amigos, de tudo. Então, ele automaticamente é uma nuvem que está sobre ele, né? Então, tudo para a pessoa que está em pecado vai ficar com o pé atrás. Vou falar, mesmo que ele queira, ele não vai conseguir se abrir diretamente. É por isso que tem que haver relacionamento com Deus, principalmente. A Bíblia fala, entra no teu quarto lá, né? Fica quietinho, ora a Deus. Então, quando já começa a ter esse relacionamento com Deus, a própria pessoa já vai sendo moldada. Né? E aí e por aí vai. Para a pessoa que está vendo, ou que conhece a pessoa que está em pecado, é uma outra mão, cara. Entendeu? A Bíblia nos ensina para não julgar. Não julgueis, vão ser julgados. Né? Mas também não ser conivente. Tem esses dois lados da balança. Salmos 1 fala, não permanecer nas rodas dos escarnecedores. Talvez, eu não sei bem, mas pelo que eu estou entendendo, o Vinição está falando sobre assim, como não ser conivente, mas também como não ser paternalista. Sim. Tipo isso assim, vem cá que eu vou cuidar de você. E continua pecando, não. Você afirma mais as emoções dessa pessoa que cometeu uma falha do que propriamente afirmar a filiação dela em Cristo e em Deus, que gera compromisso, responsabilidade, né? Então, tipo assim, sabe uma coisa? Eu vou contar um testemunho que eu vivenciei, assim, cara. Vocês três aqui viram isso, Vinição, Gesiel e Matheus. Eu cresci na Igreja Batista Peniel desde os meus 3 anos de idade. E teve uma fase da minha vida que eu pulei fora, mano. Pulei fora mesmo, assim. E caminhei bebendo e me entregando a vários tipos de pecado, né? E aí, foi uma jornada dura. O final dessa jornada, quando eu olhei para trás, eu estava estava destruído nas minhas convicções, o que eu pensava sobre mim mesmo. E aí eu entrou remorso e fiz a jornada de arrependimento, assim, de retomar, assim, o caminho, né? E aí o que acontece, cara? Quando eu cheguei, o meu cartão de visita, nessa época, eu fui tem 2 casais que tiveram um significado muito grande na minha vida nessa época. O primeiro casal, assim, é o pastor Melindo e a Valdete. Porque eu sempre fui muito próximo do filho do pastor, que era o Bruno, e eu sempre ia lá. Então, mano, eu fazia um rolê maluco na sexta, e no sábado à noite estava lá na casa do Bruno trocando ideia com ele. E eu tenho convicção que o pastor Melindo e a Valdete sempre souberam, assim, mas eles não me negaram acolhimento. E é engraçado que em cada vez que o pastor Melindo passava, assim, do quarto para a sala, de um cômodo para o outro na casa, ele dava aquela, assim, sabe? E aí, cara, aqui eu te vejo, eu não te vejo próximo de nós. Boa. Eu tô te vendo próximo da minha casa, mas não tô te vendo próximo do corpo. Aí dava aquelas, assim, né? Pá! Só que, mano, tinha muito amor nessas frases, sabe? E depois foi o Joaquim Atábulo, que logo quando eu retornei, assim, não, eu preciso caminhar de forma radical em amar a Deus.
eu preciso amar mais a Deus do que o pecado. Então, assim, a minha postura, sabe qual que foi, mano? Agora, como eu fiz muitos erros, cometi muitos erros, vou sentar no banco e vou ficar quietinho aqui e eu não vou fazer nada até eu pagar minha penitência. Eu tenho que pagar minha penitência, amor. Aí, uma semana depois, o Joaquim me chama e fala assim: a gente vai fazer uma gincana que eu quero que você seja líder de uma dessas equipes. Aí eu falei: cara, o Joaquim é tábua. Eu falei assim: cara, eu voltei agora, você tá doido? Não, fiz cagada demais e tal. E ele falou assim: do que você tá falando? Do que você tá falando? Eu falei assim: não, você sabe, fiquei roletando. Ele falou assim: olha, cara, você tomou uma postura radical de arrependimento em Deus? Eu falei assim: claro. Eu falei assim: se Deus está fazendo contra isso, por que eu vou fazer? Então, assim, isso teve confronto e teve amor. Sim. Então, assim, o que eu acho que talvez o Vinícius tá falando é que tem aquele que tá vendo todo mundo tacar pedra e fala assim: rapaz, se eu não tacar pedra vai dar ruim, né? Agora, pelo menos uma pequena eu vou tacar. Exatamente. Deixa eu pegar essa pedra aqui. Eu vou tacar a minha, né? Entendeu? Então, assim, isso tudo, cara, isso é muito sério. E você tá falando de uma igreja que definitivamente não reflete quem Deus é, cara. E assim, esse paralelo entre ser juiz e exercer juízo sobre as coisas, e do outro lado ser paternalista e ficar não confrontar e tratar. A gente não pode tratar o arrependimento como um sentimento. E o amor, para discipular, para confrontar, não pode ser a partir dos nossos sentimentos e emoções. Essa que é a verdade. O amor não te propõe um plano sentimental para as coisas. Entendeu? Então, a gente não pode perfumar o pecado. Entendeu? Então, acho que o cara tem que... O que é o amor? O amor é dizer assim: olha, você errou, cara. E a gente está aqui para te acolher. E a gente está aqui para te dar a mão e caminhar com você. Então, assim, vamos caminhar junto? Eu quero caminhar com você. E isso implica: e aí? Você se posicionou com aquilo? E aí, como é que você tá? Vem cá, vou orar por você. Como é que tá? Você tá buscando a Deus? Tá perto, cara, entendeu? Então, assim, e isso não ser uma postura paternalista, entendeu? Para mim, essa questão tem muito a ver com a postura de discipulado. A igreja acolhe com muito amor, mas ela também precisa discipular com muita sabedoria as pessoas. Sim. Você ia falar alguma coisa, Matheus? Desculpa, só fui responder um negócio aqui. E aí você concluiu quase o que eu ia falar agora, que é sobre o amor. Como se o amor, a gente pintasse ele como carinho e beijinhos, né? Mas o amor que confronta também é amor. Fica dividindo entre amar e confrontar. Não, são os dois, né? O amor também faz parte disso. E é o que você falou, isso não é só uma questão de sentimento, né? Eu me senti arrependido, então eu tenho isso e isso aí é profundo em mim. Não, é uma questão de ação. E eu vejo muito amor assim também. Não é uma questão só de emoção, de carinho, de beijinhos, é de amar e confrontar. Confrontar também é amor, né? Cara, pensa igual sua mãe, velho. Tipo assim, ela nos corrige o tempo todo. Tô te batendo porque eu te amo. Tipo, corrige a Maria o tempo inteiro, porque a gente tá ensinando ela a caminhar, a conviver com as pessoas. E isso, corrijo ela, não é falta de amor, pelo contrário. Cara, sabe o que acontece? É porque o pessoal acha que, assim, que amor gera liberdade, e a liberdade é o direito de fazer o que quiser. Quando, na verdade, amor impõe limites, cara. O amor define limites. O amor, ele não extrapola os limites, ele não abre mão dos limites, ele define limites. Entendeu? Então, assim, quando você fala assim, olha, e tá lá os 10 mandamentos: não matarás, não cobiçarás a mulher dos próximos e tal, e depois que isso fala assim, olha, todos se resumem em 2: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. O que Jesus está falando é, se você amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo, você não vai precisar se esforçar para não matar ele.
automaticamente você já não faz isso, mano. Exato. Assim, eu acho que o amor hoje virou emoji, né, velho? Ou ele é emoji ou ele é um story citando o nome de outra pessoa. É raso demais. Tipo assim, se eu não citei o seu nome no meu stories no dia do seu aniversário, eu não te amo. Eu não te amo. Se eu não te dei um presente, eu não te amo. Se eu não comprei aquela coisa nova para você, eu não te amo. Então, assim, o amor o termo amor tá muito banalizado, mano. Tá muito sentimental. Tá muito sentimental, assim. Tá sendo escrito de maneira muito emocional. Então, tipo, se eu não disser eu te amo com lágrimas nos olhos, isso não é amor. Se eu disser não para você, isso não é amor. Sei lá, mano. Tá tudo muito raro. Tá tudo definido. O amor, ele é a quantidade de caracteres da rede social da vez. Entendeu? Tá difícil. Aquele que você comentou no início, né, gente? Como hoje as pessoas, nós estamos olhando para si, né? Então a gente quer tudo para si, né? Então, o amor ele nem tem fim em si mesmo, né, mano? Então, assim, a única forma de demonstrar amor é o fator relacional. E eu vou te falar um negócio, cara. Você pode garantir que você vai ser amado? Não, isso é impossível. É impossível garantir que você vai ser amado de volta. Então, assim, quando você decide amar alguém, isso é problema seu. Não é problema pro outro. Se eu amo o Gesiel, isso é problema meu, não é do Gesiel. Entendeu? Tipo assim, se Deus me ama, isso é problema de Deus. É tão problema de Deus que ele se sacrificou na cruz por mim, por nos amar. Então, assim, quando amar alguém é um problema de quem ama, mano. Quem é amado, ele escolhe só ser amado e receber isso. Então, assim... Cara, pensa só. Exatamente. Olha como é que Jesus é conosco. Nos amou de tal forma, né? Morreu na cruz. E a gente tá, ó, no problema, né? Agora o inverso também, cara. A gente ama uma pessoa, a pessoa tá nem aí, mas a escolha nossa. É isso. E sabe o que é o mais interessante? Assim, quando esse amor é genuíno, é igual eu tô falando, eu não tô falando da paixão, né? Eu tô falando do amor no sentido de que, olha, eu amo você, e isso não tem relação com o fato de você me amar ou não. Se você me ama ou não. Então, assim, por quê? Porque isso é uma decisão, cara. É uma decisão. Então, igual eu tô falando, o amor é problema de quem ama, não é de quem é amado, não. Mas se eu te amo, é problema meu. Se você me ama, que bom, eu gosto disso. Mas é problema seu, entendeu? Cara, basicamente isso. Você falou tudo, eu penso nisso na seguinte, como você identifica que você ama, em vez de né, ama no sentido de ações, né? Tá lá chorar com os que choram, se alegra com os alegres. Isso sim é significado. Isso dá sentido ao amor, né? Mas a pessoa, não tá nem por você, cara. Mas você ama ela, que você chora, tá triste com ela, acompanha, vai junto com ela. Isso sim é um significado importante. Isso é caminhar, velho. Então, será que a gente fugiu do tema? Nem sei. Acho que não, cara. Não, acho que é dentro. A gente estava dentro dos tópicos aí, uma hora ou outra a gente vai um pouco longe, mas é o que o tema pede. É isso aí, mas então, pra gente resumir, né, Vinição? Isso aí. Vamos quer que eu fale? Pode falar. Então, vamos lá. Eu acho que já estamos aí a 1h36, tirando aquele tempinho de problema no início do podcast, deu 1h15, mais ou menos. Já tem um tempo bom de conversa, não tem? Então, para fechar... O que a gente não respondeu? Eu estou na dúvida aqui. Não, eu vou esperar. O tema do nosso episódio de hoje, colocamos aqui, pequei, e agora? Né, uma pergunta. Acredito que dentro daquilo que a gente conversou dentro do episódio, acredito que quem veio por causa do título e com essa indagação dentro dele, conseguiu algumas respostas. Pelo menos assim, eu me colocando... se a gente for pensar no título, é uma postura de alguém que já sabe que pecou, né? Então, assim, já não cabe só o remorso.
Isso. Então, eu acho assim, ó, E aí? agora, deixa eu te falar, faz uma jornada de se apresentar diante de Deus. Peraí. Desculpa aí. Para você me ajudar na edição, porque você vai responder isso. Só que tem que, porque aqui a gente está gravando ao vivo, mas isso vira um podcast depois. Então me ajuda, Preguinho. Vamos lá. Você poderia responder para a gente, então, esse tema, para quem veio aqui buscando por causa desse título? Pequei. Preguinho, pequei. E agora? Vamos lá. Agora é fácil, é muito fácil. O pequei agora já é um ato de quem já entendeu a falha que cometeu, já tem consciência da pisada, assim, no tomate que deu. Então, sim, agora apresenta isso diante de Cristo, porque a própria Bíblia fala que ele é advogado junto ao Pai por nós. Então, assim, se você pecar, porque tem que ser um acidente, se volta para Deus, porque Deus ele não só vai perdoar o seu pecado diante do seu arrependimento, como ele vai te ensinar a vencer isso. E o ponto-chave é esse, porque quando você vence o seu pecado, mais do caráter de Deus é revelado a você. E aí você sai da posição de quem vive uma tentação para viver provações. A tentação é aquela pessoa que tem os desejos fora do coração de Deus. E a provação é quando Deus coloca um desafio diante de nós para nos aperfeiçoar. Então, viva mais provações do que tentações. E tenha a coragem de apresentar seus pecados diante de Deus. Porque ele não vai te fulminar. Deus não resiste a um coração contrito. Ele vai dizer, ok, você está arrependido? Então agora a gente vai começar. Nem que a gente tenha que começar de novo. É assim que eu entendo que Deus nos trata, sabe? E muda de forma radical. Não tenha medo de ser radical em amar a Deus, não. Em se submeter à soberania de Deus e reconhecer que o amor dele é a única pessoa que pode nos fazer ter uma vida de retidão. Eu acho que é isso, é assim que eu responderia. Põe as palmas no fundo aí, Luiz. É isso aí, galera. Ficou top. Foi um baita podcast esse, né? Baita vídeo ao vivo. Oi, você ficou emocionado? Interessantíssimo, fiquei. Bati até nem em 30 segundos. Ô, gente, o Wilson está entretido. O olho até brilhando. Eu tava olhando pra cara do Wilds, o Wilds estava entretido no assunto, assim, que eu acho ele esquecia às vezes que ele tava. Igual a escola bíblica, cara. Eu tava, olhando, assim, verdade. Mas é isso aí, galera. Antes de puxar pro fim, eu vou trazer uns avisos. Igual o Vinição falou, a gente tá gravando aqui ao vivo, mas isso se torna um podcast, e essa semana a gente tá publicando o episódio 5, Saúde Mental, com a presença da Rosana e da Aninha lá. Então, muito confere bom. Lá nas plataformas, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, toda plataforma de podcast tem lá, escuta lá enquanto você está fazendo sua atividade diária aí, participa com a gente. E na próxima quinta-feira, às 8 horas, a gente vai gravar novamente o próximo episódio, episódio 11 também. Eu já convido vocês para participar. Acompanhe as redes sociais aí da PNL, da Força Jovem também. E, Vinição, você quer falar sobre o culto de sábado? Então, galera, agora continuamos ainda, né, da forma online, né, mas estamos gravando e transmitindo o culto diretamente lá da igreja, né, Geise? E essa semana teremos a presença do pastor Saulo com a gente, né, trazendo a palavra. Vai ser uma grande bênção, já está tudo acertado aí, cremos que será maravilhoso. Então, participe, acompanhe. Infelizmente ainda não podemos estar juntos lá na igreja, mas participe aí pelo seu Facebook, pelo canal do YouTube, compartilha, e vamos permanecer firme, cara, porque a vida com Deus ela é um dia a dia. Se você deixar esfriar... E é mais fácil, né, mano? É mais fácil. O pessoal fala que ser cristão é difícil, mas na verdade é o contrário, mano. Eu acho muito mais difícil a vida sem Deus que a vida com Cristo. Exatamente. E como a gente tá avisando que eu começo outro podcast aqui, né? Foi mal. Tem uma da semana que vem. Então eu vou falar sobre a vida com Deus. É mais difícil? Mas,
como a gente tá avisando toda semana aqui também, Com Deus ou sem a Deus? PNL tá gerando conteúdo online aí a semana inteira, participa, acompanha lá na página da PNL, na Força Jovem no sábado lá o Culto Jovem também, acompanha com a gente. Então, Vinição, muito obrigado mais uma vez, até semana que vem. Ô, Wildes, valeu, muito obrigado você, muito obrigado aí, Preguinho, por você ter disponibilizado esse tempo aí para estar com a gente, volta Tamo sempre. E galera, tamo junto, então tá respondido aí, pequei, e agora? Se arrepende, confessa, vai lá, Deus tá pronto, tá de braços abertos aí para fazer essa caminhada aí com você e tem certeza que a vida que ele te prometeu, se você receber no seu coração, ela tá aí para você e você vai ter vida em Cristo. É isso aí. Gesiel, obrigado, boa noite para você. Com Deus. Eu só fico esperando a fotinha todo podcast. Eu vou esperar você esquecer, Jesus. Exato, acho que é fácil. Mas tá bom. O Preguinho, depois a gente mostra. Não, demorou. Finalizar aqui a live. Pode mostrar. Bom, vou perdoar meus amigos aí, né? Por todo podcast mudar a fotinha, né? Mas, galera, valeu todo mundo aí, brigadão. Nos ajude cada podcast aí a compartilhar, né? Esse conteúdo com seus amigos, familiares. Nós sabemos, nós estamos nos esforçando sempre aí para trazer um ótimo conteúdo para vocês, tá? E para você que veio aí por causa do tema, cara, a principal pessoa que se importa é Jesus, velho. Então corre pro papai lá, que grandes coisas tem para você. Amém. É isso aí. Maravilha. Rael, muito obrigado pelas suas polêmicas. Boa noite, até semana que vem. Menino da treta, né? Eu que agradeço vocês pelo espaço de poder colocá-las aqui, né? Mas agradecer. Ele é o Kim categoria do FJCast. Nossa, que referência ruim, cara. Mas deixa eu te falar. Cara. Deixa eu te falar. Queria agradecer o Preguinho, primeiramente, aí, por se dispor. Glória a Deus pela sua vida. É uma bênção e a gente aprendeu muito, aprendi muito e isso foi muito bom, um tempo bacana. Para quem está vendo a gente, vai ouvir, eu deixo aí o versículo de Isaías 1:18, que fala que mesmo que não importa o tamanho dos seus pecados, ou quanto mais sujos são, que você precisa vir ao Senhor, que eles se tornarão brancos como a lã, né? Então, o segredo é correr para Jesus, né? Como o pecado também entrou por um só homem, a graça também e a justificação por um só homem, que é Jesus. Então, acho que é isso. Obrigado, galera. Ouçam o nosso podcast e acompanha nosso canal lá. Tamo junto. É isso aí, Rael. E eu diria que ele é o Marco Antônio Villa, tá? Diego, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Foi um prazer, eu que agradeço pelo carinho, assim, o convite. Tem uma coisa que o tio Pedro é um missionário de longa data aqui na Jocum fala, que eu gosto muito, assim, tem mais amor no coração de Deus do que pecado no coração do homem, assim. Então, assim, é um privilégio poder estar aqui com vocês. Eu me sinto muito em casa na PNL, porque de fato é uma casa para mim. E chamando, eu tô aí, cara, eu tô à disposição. O bate-papo foi legal. A gente conseguiu se dar bem com as tretas do Rael aí. Entre todos os argumentos, saímos vivos e bem, né? Então, assim, tô à disposição, assim, para poder trocar ideia, né? Eu não sou o dono da verdade, mas eu me relaciono com a verdade, que é Cristo. Então, a gente pode ir bater num papo e ver o que dá. Um abraço aí para todo mundo que acompanhou, que teve a paciência de me ouvir 1h46 aí. E é isso. Se você não gostou, pelo menos você teve misericórdia de mim e ficou até o final. É isso aí, então, galera. Muito obrigado a todo mundo. Boa noite para vocês. Até semana que vem. Tchau. Valeu, galera. Falou, galera. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Não saímos.